Pessoal, acabou de acontecer uma entrevista muito interessante na Globo News com o Boulos, também teve com o Ricardo Nunes, tá? Mas entrevista com J de jornalismo, maiúsculo, tá? Os apresentadores não passaram o pano, fizeram perguntas duríssimas, o Boulos conseguiu responder e tal, só para vocês terem uma noção do que aconteceu lá. Falando em marcar, em derrubar o que você considera alguns mitos da esquerda. Lula, José Dirceu, Haddad já falaram que a esquerda precisa estar mais próximo das aspirações do povo, relaxar lutas identitárias e também ter um compromisso inequívoco com a democracia. O senhor me corrige, o senhor é da Rede Futura, que é junto com Boric, não é isso? Que se propõe a ser uma nova esquerda da América Latina e que não se envolverá com aventuras autoritárias, como na Venezuela, Cuba, etc. Essa é a leitura que eu faço. Aí vem o PT e, no Foro de São Paulo, diz que a eleição da Venezuela foi limpa, etc, etc. O senhor é da Rede Futura, não é do Foro de São Paulo. Então, qual esquerda, qual a visão que o senhor tem? Aqui, pessoal, eu queria só intervir, porque esse é o assunto do dia nos jornais, tá? Por exemplo, o deputado Reginaldo Lopes, do PT, vice-líder do governo Lula no Congresso. Não é um deputado qualquer, é um deputado que já está aí 6 vitórias consecutivas, desde 2003, como deputado federal. E vejam que ele está hoje lá na coluna Painel, na Folha de São Paulo. Tá assim, deputado do PT defende criação de grupo alternativo ao Foro de São Paulo. Reginaldo Lopes afirma que a entidade atual, que reúne partidos ligados a ditaduras de esquerda, não representa o polo democrático. Então, Reginaldo Lopes, assim como o Boulos, condenou a decisão do grupo, subscrita pelo PT, de reconhecer a reeleição do ditador Nicolás Maduro na Venezuela em julho, apesar das evidências que houve fraude. E aí ele diz, abre aspas, olha, essa posição do partido é desconectada com a de muitos militantes e simpatizantes do PT. Maduro e Ortega representam o maior constrangimento para um projeto democrático de esquerda na América Latina, acrescenta ele, que cita o presidente do Chile, Gabriel Boric, como exemplo de uma liderança da qual o PT deveria se aproximar. E aí, antes de voltar lá para a resposta do Boulos, eu só queria mostrar que essa questão é central. O PT está num processo de se reinventar, ou seja, o sindicato ele não tem mais tanta força quanto tinha antes, tanto apoio popular, não está garantindo a quantidade de votos que já garantiu um dia, então precisa ter uma reformulação. O PT muito tem falado de agora microempreendedor, o PT tem falado talvez de cooperativas, de trabalhadores, então várias questões. E uma das marcas, das novas possíveis marcas que o PT pode se apegar é a questão de ser o partido da democracia, contra um grupo autoritário ligado ao Bolsonaro e tal. Então machuca muito a imagem do PT essa exibição de uma certa simpatia por figuras ditatoriais e etc. E isso tem machucado. Esse é um assunto que está borbulhando dentro do PT, porque tem muita gente contra isso, o próprio governo está rachado em relação a isso. O Reginaldo Lopes disse que pretende apresentar internamente na legenda do ano que vem uma proposta, essa proposta de retirar o partido do Foro de São Paulo, e por aí vai. Então, agora eu vou colocar a resposta do Boulos. Otávio, eu já me manifestei de forma muito clara, contundente e reitero aqui, sem qualquer tipo de constrangimento. Para mim, o processo eleitoral da Venezuela não foi limpo e a minha posição é muito clara. Depois que o processo da Venezuela se deu com perseguição a opositores, depois que se deu com falta de transparência e não querer mostrar as atas eleitorais, e isso se manteve, e a despeito, inclusive, do não reconhecimento pelo Brasil, é importante dizer, você está falando da posição de um partido, vamos falar da posição do nosso governo, cujo presidente é filiado ao PT, O Itamaraty não reconheceu a vitória do Maduro nas eleições da Venezuela. E essa é a minha posição. E aí, olha só, isso emenda com o outro assunto do dia, que é a cúpula dos BRICS, que começou hoje. Por quê? Porque muito tem sido... Teve editorial em todos os jornais hoje, eu vou mostrar tudo para vocês. Mas a questão é, o Brasil tem que se equilibrar numa linha muito tênue. É um equilíbrio muito difícil de se obter entre benefícios econômicos com esses países que fazem parte dos BRICS e a própria determinação que tem na Constituição do Brasil e tal, e de preocupação com direitos humanos e direitos universais dos seres humanos. Eu vou mostrar para vocês uma situação que exemplifica isso muito bem. Por exemplo, o Irã agora é parte dos BRICS, tá? Membro oficial e tal. O Irã é aquilo que vocês já sabem, país que espanca mulheres lá até a morte, tem pena de apedrejamento para a mulher. A mulher é um regime de apartheid, tá? Contra as mulheres. As mulheres não têm direitos, não têm... Agora, um caso mais extremado ainda, se é possível, mas no caso aí
de apartheid contra as mulheres. Eu já diria que no caso do Afeganistão, do Talibã, já é um caso de escravidão mesmo contra as mulheres. Então, uma das primeiras medidas do Talibã ao retomar o poder lá no Afeganistão foi proibir mulheres de frequentar qualquer instituição de ensino, tá? Desde ensino básico, escola mesmo de criança, até universidades. Depois eles proibiram a exibição na rua, né, de qualquer parte do corpo da mulher. Então, é totalmente fechada a vestimenta, né? Você não pode ver nem um pedaço da pele de uma mulher. E agora eles baixaram uma nova lei que pune com apedrejamento, tortura e tal, o fato da voz da mulher ser emitida em público. Ou seja, é proibido escutar a voz de a mulher se pronunciar, né, emitir um som em público. Tá? Eu já até mencionei isso. Existe aquela série distópica, né, O Conto da Aya, que é uma série da HBO, que mostra um regime parecido aí com o Irã e com o Talibã, que aconteceria no mundo, tal, das mulheres escravizadas dessa forma. E lá eles chegam ao extremo de costurar a boca das mulheres, né? As mulheres passam por um procedimento cirúrgico e elas têm a boca costurada para não falar nunca mais, né? Olha, o Talibã no mundo real ele tá chegando. Eu não ficaria mais surpreso, por exemplo, se viesse uma medida nessa linha. E aí, por exemplo, matéria do Globo de ontem mostra que a China já abriu a embaixada lá em Cabul, no Afeganistão, as relações totalmente normalizadas. Ontem, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, estava reunido lá com a liderança do Talibã, e que o Talibã está em conversas para ingressar nos BRICS. Tá? E assim, se o Irã está nos BRICS, se tudo indica aí que Bielorrússia vai entrar nos BRICS também, né, a ditadura lá do Lukashenko, ou seja, se é um clube com exceção da Índia, do Brasil e da África do Sul, mas é um clube das ditaduras mais autoritárias do planeta, então não seria surpreendente o Talibã entrar nos BRICS. E aí, por exemplo, olha como que é difícil navegar nesse oceano, porque ontem a gente viu que o governo Lula decidiu vetar a entrada da Venezuela no grupo. Se você for olhar por que está sendo barrado, violação de direitos humanos, eleição, falta de democracia e tal. Agora, quando você olha os outros integrantes do grupo, quem já entrou nos BRICS, fica meio sem sentido essa questão de barrar somente a Venezuela, por questão de causa de democracia, de direitos humanos. É meio contraditório. Me parece que é um pouco perdida a atuação do Brasil, mas não é uma situação simples, diga-se de passagem. Tá? O Brasil, por exemplo, ele se inseriu no mundo, tá? No comércio mundial, pela importação de fertilizantes vindos da Rússia. Com isso, o Brasil cresce comida aqui dentro e vende essa comida para quem? Principalmente Oriente Médio e China. Então veja que o encaixe do Brasil na economia mundial, onde o Brasil consegue seus dólares, né? Quem paga a conta externa do Brasil é esse esquema. Então não tem jeito do Brasil simplesmente dizer agora o Brasil precisa fazer negócios. E aí os BRICS encaixam muito bem com os negócios externos do Brasil. Então aí, para fechar, hoje tem um editorial do Globo tratando justamente sobre isso, né? A linha tênue que o Brasil caminha, ou seja, ele tem uma dependência econômica, o arranjo econômico do Brasil depende desses países, mas o Brasil é um país democrático, o Brasil é um país que tem preocupações com direitos humanos, com democracia, etc. Então, há um equilíbrio muito tênue, há um equilíbrio econômico também muito tênue, ou seja, se o Brasil... o Globo até diz aqui, a agenda da China não deve ditar o rumo dos BRICS, porque a China e a Rússia querem que o BRICS seja um grupo anti-Estados Unidos e anti-Europa. Por exemplo, o maior destino das exportações industriais do Brasil, ou seja, as que geram maior valor agregado, maior empregos de alta qualidade no Brasil e etc., o maior destino de exportações industriais do Brasil são os Estados Unidos. Né? A Embraer, por exemplo, sucesso absoluto, aumentando a produção enormemente, está com 100 e poucos bilhões já de contratos fechados, de entrega, contratando gente a rodo, né, empregos bons, empregos com salários muito acima da média do Brasil. Qual que é o destino das exportações? Estados Unidos, né? Então, o Brasil ele tem que caminhar num equilíbrio, e eu diria que a palavra é habilidade. Assim, realmente, para navegar nesse cenário internacional, a condução da política externa do Brasil vai exigir muita habilidade para se manter equilibrado diante de todos esses parâmetros que eu citei aqui. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.